Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus e venho trazer mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nessa madrugada. Estou aqui em casa de madrugada, vou pregar a palavra do Senhor. Eu não, mas o Espírito Santo de Deus que está em mim. Porque é necessário que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano, no ano normal, e 366 dias no ano bissexto. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos ser, nos dias de hoje, como foi Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Mas não foi esta a palavra que Deus me deu, não. Deus me deu uma palavra que está escrito, eu orando, pedi a Deus que me desse uma palavra. Deus me deu uma palavra que está escrita no livro do profeta Jeremias, no capítulo 26, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissestes. Não esqueças nem uma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Então, vejamos bem, o profeta Jeremias foi convocado por Deus para levar uma palavra pesada para o povo de Israel. Observem bem que Deus ordenou a Jeremias que se pusesse de pé nos átrios da casa do Senhor. No átrio quer dizer no púlpito. É a mesma coisa do púlpito hoje. Púlpito das igrejas, dos templos, das congregações. Das igrejas dos templos, das congregações ou da sede. Então vejamos bem, meus queridos e minhas queridas. Os dias que nós vivemos hoje são dias de meias-verdades, são dias de enganosidades. Até rimou. Dá até para começar uma poesia aí. Dias de meias-verdades. Deus fala, mas não fala pela metade. Estamos vivendo dias de enganosidades. Aleluia, glória a Deus. Mas vejamos bem, meus queridos e minhas queridas, muitos pregadores pedem o like, a curtida nos vídeos do YouTube, pede também a inscrição no canal, o acionamento do sininho e todas. E eu também faço isso, também preciso, porque eu quero que o máximo possível de pessoas se inscrevam no meu canal para que eu quero atingir o alvo de 1000 inscritos, que eu ainda não atingi, depois de 7 anos quase pregando a palavra de Deus. Ai, mas eu rio dele, sabe por quê? Se o homem não me paga, Deus me paga. Ok? Ok, joinha.
Se o homem não me dá joinha, Deus me dá joinha. Deus me dá like. Aleluia, glória a Deus. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente. É o Deus que continua multiplicando o pão. É Deus que nos leva a fazer bons negócios, adquirir boas propriedades, ter boa saúde, ter alegria e ter paz, com alguns percalços naturalmente, mas tudo bem, Deus sabe o que faz. É na fraqueza que nós somos fortes. Mas vejamos bem uma coisa, Deus mandou Jeremias lá com o povo para consertar os seus caminhos. E hoje, queridos e queridas que vão me ouvir, eu posso falar sem medo de errar. 90% dos moradores da Terra estão em rebelião contra Deus. Só vou dar um exemplo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus Cristo, após ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos e deu uma ordem a eles: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem algumas versões que diz já estão condenados. E eu acho que é assim mesmo, já estão condenados. Porque a condenação começa agora, como também a salvação começa agora. Agora começa a salvação nossa dos demônios que operam na terra nos dias de hoje, na atualidade. E a condenação começa agora também, quando nós damos lugar aos demônios para que faça nós pecarmos e por isso também adquirimos a condenação da lei dos homens. Mas aquele que faz o bem, ele conseguiu escapar do mal, ser salvo dos demônios que operam em todos os locais da vida humana, até mesmo dentro da igreja, infelizmente, colocando inveja, contenda, desunião, lascívia, desejos não adequados dentro de um templo, através da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Mas vejamos bem uma coisa. Muitas pessoas falam assim, mas Deus é amor. Deus é amor, claro que é. E é exatamente porque Deus é amor, é que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Porque o pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho para que ele não venha a se dar mal, a ser uma pessoa de má índole. Porque todo aquele que semeia o mal, colherá o mal. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então vejamos bem. O versículo 2 do capítulo 26 está escrito assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio. Vou ler só essa parte. E dize à cidade de Judá todas as palavras que te mandei. Deus não falou meias verdades que eu te falei, não. Deus falou todas as palavras, todas as verdades que eu te falei. Então vejamos bem uma coisa. Nós não podemos falar meias verdades. Meias verdades é conto de mentiroso. Porque você pode observar que o mentiroso, ele fala meias verdades. O mentiroso, ele fala meias verdades. Então vejamos bem uma coisa. Ele começa dizendo, falando verdade, todo mundo acredita nele, e depois ele torce a verdade e embute a mentira no meio da verdade. Então é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas, muitos pregadores,
Eles começam falando a verdade, mas quando chegam na parte onde repreende, exorta e admoesta aqueles que o estão ouvindo, ele salta aquela parte para não incomodar os pecadores. Por quê? Porque a maioria dos pregadores hoje, eles não estão pensando, infelizmente, pelo que eu vejo no YouTube e nas igrejas também, eles não estão pregando salvação. Ou se pregam salvação, não ensinam o meio correto de se chegar ao objetivo principal da nossa vida, que deve ser a salvação. Vejamos bem uma coisa. Deus, ele deixou o Velho e o Novo Testamento. Deixou o Velho e o Novo Testamento. E vejamos bem aqui. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei. Que é a lei? A lei que ele deu a Moisés no Monte Horebe. Agora, existe uma polêmica muito grande quanto ao tempo da graça e o tempo da lei. O tempo da graça e o tempo da lei são dois assuntos muito pertinentes, muito importantíssimo, porque muitas pessoas não compreendem aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a maioria também não compreende aquilo que Jesus Cristo falou. Eu não vim para invalidar, para abrogar a lei. Eu vim para cumpri-la. E se o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse que nós devemos imitar ao Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei, então também nós devemos cumprir a lei para sermos imitadores de Cristo. Não a lei em todos os seus quesitos. Jesus Cristo fez algumas alterações cerimoniais, as quais nós precisamos de estudar a Bíblia para saber qual é o propósito de Deus para isso. Por exemplo, vou falar a respeito do sábado. Muitas pessoas dizem que o sábado é um estatuto perpétuo. Verdadeiramente, o sábado é um estatuto perpétuo, está escrito lá nos 10 Mandamentos, em Êxodo, capítulo 20. Então vejamos bem uma coisa. Mas nós precisamos entender que, a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. O Shabat era um dia que não podia se fazer nada, e até hoje não se pode lá em Israel. Tem que ser dedicado totalmente ao Senhor. Mas então o que mudou hoje? Mudou o seguinte, e já não é mais somente o dia de sábado que deve ser dedicado totalmente ao Senhor. É o dia de sábado, o dia de domingo, o dia de segunda, o dia de terça, o dia de quarta, o dia de quinta e de sexta. Todo o tempo da nossa vida deve ser dedicado ao Senhor. Mas então permaneceremos orando o tempo todo? Sim. Tudo que nós vamos fazer, consultamos a Deus acerca do propósito que Ele tem para nós. Precisamos de orar sem cessar. É o que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que são separadas somente para pregar o Evangelho e são remuneradas por isso, ainda que o homem não reconheça, mas Deus reconhece e nos remunera através de outras formas.
Mas isso não justifica colocar os pastores para trabalhar de graça e passar fome, não. Precisamos de sustentar os pastores, sim. Faz parte da lei, os dízimos, e no Novo Testamento faz parte da lei que digno é o obreiro do seu salário. Então vejamos bem uma coisa, precisamos de cumprir a palavra de Deus da forma como Deus quer, Velho e Novo Testamento. É claro, de acordo com as nuances que Deus coloca em todos os quesitos. Por exemplo, quanto à lei, a parte cerimonial da lei foi abolida. Não existe mais festa das primícias, festa dos pães asmos, festa disso, festa daquilo, festa do purim, como há lá em Israel. Agora, todo dia é dia de festa, né? Porque a festa não se encontra mais dentro de um templo. A festa se encontra dentro do nosso coração, porque a presença do Senhor Jesus Cristo é festa o tempo todo nós permanecemos firmes e alegres. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por isso o crente precisa de ser alegre. O crente que tem cara de delegado tem alguma coisa de errado com ele. É claro que a gente não pode perder a autoridade, a gente precisa de falar sério naquilo que é necessário falar sério, porque a autoridade foi concedida por Deus e nós precisamos de exercê-la. Mas vejamos bem uma coisa, queridos. Uma coisa eu quero deixar claro em tudo isso que eu estou falando. Nós precisamos de falar aquilo que Deus manda e não aquilo que nós queremos falar. Vou fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que vão ver este vídeo. Salva, cura e liberta, meu Deus eterno, porque os sinais seguirão aqueles que crerem, segundo a tua palavra. Eu quero também, em nome de Jesus, Senhor, te peço, eu quero também falar para você que ainda não aceitou Jesus, Senhor Jesus Cristo, que eu vou falar algumas palavras e você repete comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. E te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados perdoe os meus pecados de agora e para trás, para que eu possa começar uma nova vida com o Senhor. E a partir de hoje, o Senhor coloca os teus anjos acampados ao meu redor, para me guardar, me proteger e me livrar de todo mal, para que eu não retorne ao pecado mais. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. Você que está do outro lado, repete essa oração que eu fiz, e depois você diga amém. Porque a Bíblia diz que aquilo que 2 ou 3 concordarem na terra acerca de alguma coisa será concordado no céu. Eu digo amém, você diz amém e Deus concorda lá no céu. Ok? Então você acabou de aceitar o Senhor Jesus Cristo, você que fez essa oração. Agora você procura um ministério, fala com o pastor, o dirigente, o responsável por aquela obra, que você aceitou o Senhor Jesus Cristo através deste vídeo e que você quer, o senhor, ou a senhora, ou a senhorita, a jovem, ou o jovem, querem servir ao Senhor naquele ministério. Pergunta ele o que tem que fazer, que ele vai te explicar, e assim vai ficar tudo melhor na sua vida espiritual. Ok? E assim, solicito a todos que façam inscrição no canal, deixe o like, se possível, faça os comentários. Comente aí que você foi abençoado. Eu fico muito alegre quando vejo que alguém foi abençoado pelas palavras que Deus tem me usado para pronunciar através deste canal do YouTube. Ok? Então, assim eu agradeço a todos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Solicito que você que vai ver este vídeo, por favor, comente de onde você está ouvindo, para que eu possa saber o alcance que este vídeo está tendo. Porque eu acho que está havendo algum boicote, não sei, não posso provar.
Mas, e assim agradeço a todas as oportunidades em nome de Jesus.